Saudações! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula do minicurso de História Oral do Nudoc Unilab. Na videoaula anterior, fizemos uma apresentação geral da História Oral e discutimos os seus elementos fundamentais, memória, oralidade e narrativa. Na videoaula de hoje, como vocês já viram na abertura, a meta é refletir sobre uma pergunta bem específica: como usar a história oral na minha pesquisa? Agora que eu já sei o que é história oral, agora que eu conheço os limites e as possibilidades do uso da história oral, como é que eu a trago para o desenvolvimento da minha pesquisa particular? Para subsidiar nossa discussão, temos os textos 3 e 4. Se você ainda não fez a leitura dos textos, eu peço que pare de ver a videoaula agora, tire um tempo para fazer a leitura, depois retorne. A leitura prévia é fundamental para o bom acompanhamento da discussão que aqui será feita. Lembrem-se que há tarefas esperando vocês na nossa sala virtual no Google Classroom. É preciso fazê-las e enviá-las até o dia 7 de julho. Agora, como da vez anterior, eu vou interromper o meu vídeo para que esta videoaula não fique muito pesada, não fique difícil de ser acessada por aqueles que têm uma internet mais limitada. Vocês vão ficar apenas com os slides e com a minha narração em off, ok? Vamos então ao nosso primeiro slide. Nesta videoaula, trataremos de dois tópicos. O primeiro, a entrevista como uma experiência interacional e dinâmica entre entrevistador e entrevistado. Nele discutiremos o papel da entrevista na história oral e questões éticas que a envolvem. No segundo, produção e análise de fontes orais, discutiremos os passos seguintes à entrevista: transcrição das gravações, análise devolutiva e autorização de uso. Antes de falar sobre o tópico 1, importa recuperar a síntese final da videoaula anterior. A história oral é uma metodologia que possibilita, por meio do trabalho com narrativas orais, realizar um estudo objetivo da subjetividade. Ela nos permite ir além dos acontecimentos e tratar das memórias dos sujeitos desses acontecimentos. A história oral, portanto, é uma metodologia que deve ser usada quando o estudo a ser feito requer a abordagem da experiência subjetiva, quando é preciso problematizar o como os sujeitos sociais viveram suas experiências no passado e como trabalham com essas experiências em suas memórias no presente. Há aqui duas coisas importantes que precisam ser bem entendidas antes que possamos falar sobre entrevistas e manuseio de fontes orais. A primeira delas é: a história oral é uma metodologia, não é uma técnica, não é uma teoria, muito menos é um campo específico dos estudos históricos ou de qualquer outro ramo das humanidades. Metodologia é uma palavra derivada de método, do latim métodos, cujo significado é caminho ou via para a realização de algo. Método é o processo para se atingir um determinado fim ou para se chegar ao conhecimento. Metodologia é o campo em que se reúne e se estuda os melhores métodos praticados em determinada área para a produção de conhecimento. É preciso tomarmos a história oral como um caminho não linear e complexo que precisa ser percorrido com precisão para conseguir chegar ao destino desejado. A segunda coisa importante da síntese aqui apresentada é que as fontes orais devem ser produzidas e usadas quando a pesquisa tem a intenção de refletir, tem a necessidade de tratar das memórias dos sujeitos envolvidos com o tema estudado. A história oral trabalha com as narrativas orais de memória e como elas permitem às pessoas construir, no presente, as relações com o passado, dando ordem e sentido para as experiências vividas. A história oral não deve ser usada para suprir lacunas, para sanar deficiências de fontes escritas ou imagéticas. A história oral não deve ser tomada como uma forma de complementar dados
informações ausentes ou incompletas de outras fontes. Não foi para isso que ela foi pensada e desenvolvida. Sua aplicação se dá no estudo das narrativas de memória, na investigação da subjetividade das experiências. Como bem observou Alessandro Portelli, a história oral é uma ciência e arte do indivíduo. Embora diga respeito, assim como a sociologia e a antropologia, a padrões culturais, estruturas sociais e processos históricos, visa aprofundá-los, em essência, por meio de conversas com pessoas sobre a experiência e a memória individuais e ainda por meio do impacto que essas tiveram na vida de cada uma. A boa compreensão disso nos leva a concluir que, se o trabalho de campo é importante para todas as metodologias aplicadas no campo das ciências humanas, para a história oral ele é imprescindível. A história oral possui três vertentes básicas, que são a história de vida, a tradição oral e a história temática. A história de vida tem como centro de interesse um indivíduo específico, incluindo sua trajetória desde a infância até o momento em que ele concede a entrevista, passando pelos diversos acontecimentos e conjunturas que presenciou, vivenciou ou de que se inteirou de alguma forma. As estruturas sociais, culturais e os momentos históricos importam na medida em que se inserem na trajetória deste indivíduo. A história de vida é comumente usada, embora não exclusivamente, em estudos biográficos, onde o centro do estudo é uma trajetória de vida específica. Usamos o termo tradição oral para identificar o uso da metodologia da história oral em estudos sobre saberes e fazeres tradicionais, circunscritos ao campo da oralidade, como, por exemplo, a tradição do improviso em verso dos violeiros do Nordeste brasileiro. É possível usar a história oral para investigar essa arte musical e poética a partir da compreensão particular, subjetiva, que os violeiros e seus ouvintes têm dela. A história temática diz respeito ao emprego da história oral na investigação de um tema específico qualquer, escolhido pelo pesquisador e que demande uma análise das narrativas de memória dos sujeitos vinculados ao tema. Por exemplo, eu posso realizar uma pesquisa sobre religião e usar a história oral para investigar a relação dos fiéis com as práticas religiosas. Agora que conhecemos as três variações básicas da história oral, é o momento de falar sobre o elemento fundante da metodologia, a entrevista. Quando ouvimos falar em entrevista, vem logo à mente a imagem de um repórter ou de um talk show. Não se trata disso quando se fala em entrevista em história oral. Não é uma coisa nem a outra. A entrevista jornalística tem o objetivo de obter uma informação que, em geral, não é sobre o entrevistado, mas sobre algo de que ele sabe. A entrevista de talk show tem como objetivo o entretenimento. Quando falamos de entrevista de história oral, estamos nos referindo a algo diferente e específico, que pode ser assim definido. As entrevistas de história oral são tomadas como fontes para a compreensão do passado, ao lado de documentos escritos, imagens e outros tipos de registro. Caracterizam-se por serem produzidas a partir de um estímulo, pois o pesquisador procura o entrevistado e lhe faz perguntas, geralmente depois de consumado o fato ou a conjuntura que se quer investigar. Além disso, fazem parte de todo um conjunto de documentos de tipo biográfico, ao lado de memórias e autobiografias, que permitem compreender como indivíduos experimentaram e interpretam acontecimentos, situações e modos de vida de um grupo específico ou da sociedade em geral. Isso torna o estudo da história mais concreto e próximo, facilitando a apreensão do passado pelas gerações futuras e a compreensão das experiências vividas por outros. Esta
é a definição de entrevista de história oral dada pelo Núcleo de História Oral do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, que, como vimos na aula anterior, é uma das principais referências sobre o assunto no Brasil e na América Latina. Esta é uma definição muito boa, mas para compreender bem o lugar e o sentido da entrevista na história oral, é preciso tratar de alguns outros elementos. A palavra entrevista é formada a partir de duas outras palavras. Entre, que significa estar no meio, e vista, que significa visão. Ou seja, entrevista é algo que ocorre entre duas visões, entre dois olhares. Quando olhamos para alguém, esse alguém também olha para nós, e nessa troca de olhares são construídas interpretações. Ao olhar alguém, fazemos uma leitura dele. Leitura que é feita a partir de nossos valores, ideias e crenças. Quando se trabalha com história oral, é preciso ter a compreensão de que, quando se faz uma entrevista, não apenas você analisa o entrevistado, ele também analisa você. Como bem observa Portelli, no texto que vocês leram, os papéis de observador e observado são bastante fluidos quando se trata de entrevista de história oral. Na história oral, a entrevista é concebida como um diálogo, como uma troca entre entrevistador e entrevistado, e um diálogo somente pode se dar dentro de uma experiência de igualdade. Voltando a Alessandro Portelli, ele nos ensina que uma entrevista é uma troca entre dois sujeitos, literalmente uma visão mútua. Uma parte não pode realmente ver a outra, a menos que a outra possa vê-lo ou vê-la em troca. Os dois sujeitos interatuando não podem agir juntos, a menos que alguma espécie de mutualidade seja estabelecida. O pesquisador de campo, entretanto, tem um objetivo amparado em igualdade, como condição para uma comunicação menos distorcida e um conjunto de informações menos tendenciosas. A igualdade, entretanto, não pode ser desejada no fazer. Não depende da boa vontade do pesquisador, mas de condições sociais. Ou seja, para trabalhar com história oral, na minha pesquisa, eu preciso tomar as pessoas que me dão seus depoimentos como sujeitos e não como objetos. E preciso buscar com esses sujeitos uma relação pautada em igualdade, rejeitando o modelo hierarquizado que costuma ser adotado no meio acadêmico, que põe o pesquisador como alguém melhor ou maior que aqueles a quem ele pesquisa. Para fazer isso, é preciso também ter o entendimento correto do que é igualdade e não confundi-la com semelhança. Um modo de compreender melhor o conceito de igualdade é por meio do quadrado semiótico da igualdade. A igualdade, nos ensina o quadrado, existe numa relação horizontal com a diferença. Isso significa que a igualdade não rejeita a diferença, ela a toma como uma possibilidade legítima. Ao mesmo tempo, a igualdade tem com a desigualdade uma relação diagonal em um eixo de contradição, ou seja, a igualdade se põe acima e contrária à desigualdade. A desigualdade, por sua vez, tem uma relação horizontal com a indiferença, que se relaciona em eixo diagonal de contradição com a diferença. Em resumo, a igualdade não é a negação das diferenças. A igualdade é, antes de tudo, a compreensão da diferença como possibilidade legítima. Negros são diferentes de brancos, mulheres são diferentes de homens, e essa diferença não deve ser vista como motivo para hierarquizar as relações, mas como evidência da diversidade da vida e da sociedade. A beleza do mundo está justamente na imensa diversidade que ele contém. Quando negamos as diferenças, não produzimos igualdade, produzimos semelhanças. Se para considerar, por exemplo, uma mulher como igual a mim, eu exigir que ela se vista, fale, ande e pense como eu não estou construindo igualdade. Eu a estou forçando
a deixar de ser quem é para ser semelhante a mim, para ser uma cópia minha. Quando não reconhecemos e não respeitamos as diferenças, produzimos indiferença. Quando a universidade estabelece cotas para pessoas que vêm da escola pública, ela está reconhecendo a diferença que há entre quem estuda em escola pública e quem estuda em escola particular. Não reconhecer isso é tratar com indiferença a grande desigualdade que há entre esses dois modelos de ensino. Por isso, o discurso da meritocracia não é um discurso de igualdade, e sim de indiferença. A igualdade se faz quando tratamos as diferenças como possibilidades e não como fundamentos para a desigualdade e discriminação. Construir uma entrevista como um experimento de igualdade significa que eu, como pesquisador, devo reconhecer que sou diferente da pessoa a quem vou entrevistar e tratar essa diferença com respeito, tomando-a não como um princípio de segregação, mas como um motivo de atração. Eu vou entrevistar aquela pessoa exatamente porque ela é diferente de mim, porque ela vive e compreende o mundo de modo diverso do meu. Na história oral, a diferença é coisa muito valiosa. Por isso, a história oral é uma metodologia fundada no princípio da democracia. A história oral só pode ser praticada por quem compreende de fato o que é igualdade, por quem entende que todos, cada um ao seu modo, tem uma contribuição a dar para a compreensão da vida em sociedade. Além de compreender e ter compromisso com a igualdade, quem trabalha com história oral precisa ter outras qualidades. São elas: ter interesse e respeito pelos outros como pessoa, ter flexibilidade para lidar com as diferenças de ideias e valores, ser um bom observador, ser um bom elaborador de perguntas e, acima de tudo, saber escutar. Saber escutar. Nada é mais importante para quem trabalha com história oral. Quem não consegue parar de falar, nem resistir à tentação de discordar do entrevistado ou de lhe impor suas próprias ideias, irá fracassar no uso da história oral em sua pesquisa. Saber ouvir, dar atenção ao que se fala e como se fala, é a chave para compreender a narrativa que lhe é contada e, a partir dela, compreender o entrevistado, seu mundo, presente e passado. Com frequência se diz que na história oral damos voz aos sem voz. Isso é uma grande bobagem. Aliás, mais que bobagem, é reflexo de uma visão autoritária do saber acadêmico. Ninguém precisa que um pesquisador lhe dê voz. Todas as pessoas têm voz por si mesmas. Quem bem utiliza a metodologia da história oral não dá voz a ninguém, empresta-lhe seus ouvidos. Para que possamos ouvir, é preciso que o narrador fale, e para que ele fale, é preciso estimulá-lo. Para isso, é preciso perguntar. Se a primeira coisa que um bom pensador de história oral deve aprender é a ouvir, a segunda é perguntar. O que perguntar e como perguntar. Algumas perguntas que vocês já devem ter se feito são: como eu elaboro um questionário de entrevista? O que deve conter em um questionário de entrevistas? Um questionário de entrevista de história oral é dividido em duas partes. A primeira é o que chamamos de formulário de identificação. Como o próprio nome diz, o objetivo desta parte do questionário é fazer um perfil de identificação do entrevistado. Nome e idade são dados obrigatórios. Profissão e grau de escolaridade devem ser coletados se eles são importantes para a sua pesquisa. Ou seja, já no formulário de identificação, é o seu interesse de pesquisa que define o que deve ser perguntado e registrado, por isso os pontos de interrogação. O que importa registrar? Se você for entrevistar um membro de direção do sindicato, talvez seja importante perguntar o cargo que ele ocupa. Se você for entrevistar um músico, talvez seja importante registrar o instrumento que ele toca. O que deve ser registrado no formulário de identificação é definido pelos elementos de identificação que são importantes para a sua pesquisa.
A segunda parte do questionário é a entrevista propriamente dita. É quando as perguntas devem conduzir a narrativa sobre o tema escolhido. Para elaborar boas perguntas, dois elementos são fundamentais. O primeiro deles é conhecer o tema abordado. Antes de começar a fazer entrevistas, é preciso mergulhar fundo no tema, ler tudo o que estiver acessível, conversar com especialistas, se apropriar do conhecimento que já existe sobre o tema. Só quem conhece bem um tema pode elaborar boas perguntas. O segundo elemento é conhecer o entrevistado. Antes de realizar a primeira entrevista, é importante ter um contato prévio com o entrevistado, buscar entender alguns elementos da sua personalidade. Se ele é muito expansivo e receptivo ao diálogo, o que sempre torna a entrevista mais fácil, ou se é tímido, de poucas palavras, o que torna a entrevista mais trabalhosa. Esse contato inicial é também importante para que o entrevistado conheça um pouco sobre o pesquisador, para que no momento da entrevista ele não o veja como uma pessoa totalmente estranha. Sem um bom estudo temático e sem um conhecimento prévio do entrevistado, a elaboração de perguntas se torna muito difícil, mesmo impossível. Outra coisa importante sobre a elaboração de questionários para entrevistas de história oral é que ele deve ser um questionário aberto. Um questionário aberto é, por óbvio, o contrário de um questionário fechado, ou seja, é um questionário que não está restrito às perguntas inicialmente formuladas. Ele se abre para que novas questões sejam elaboradas no decorrer da entrevista, a partir da escuta que o pesquisador faz do que lhe é narrado. Como já dito antes, a entrevista tem que tomar a forma de um diálogo entre iguais, e nessa perspectiva deve estar aberta a seguir novos rumos surgidos da própria interação entre o pesquisador e o narrador. Muitas vezes começamos uma entrevista falando sobre uma coisa e terminamos falando sobre outra totalmente diferente que se revela mais pertinente. Para fazer isso, é preciso ter segurança. Segurança só existe quando conhecemos bem o tema e quando de fato estamos dispostos a ouvir o que nos é contado. Ainda sobre a realização de entrevista, resta falar sobre as questões técnicas de gravação. Falarei sobre isso no encontro virtual, pois é mais produtivo se eu focar nas dúvidas e curiosidades específicas de vocês. Agora, é mais pertinente falar sobre o que acontece após a entrevista, sobre o que se faz depois que se desliga o gravador. Terminei a entrevista. O que eu faço agora? A primeira coisa a ser feita é a proteção da gravação. Como você certamente vai utilizar gravador digital, nem mesmo eu tenho mais gravador de fita, você deve sair do local da entrevista e baixar o arquivo do gravador para um computador. Depois disso, é preciso fazer pelo menos um backup de segurança. Para isso, você pode utilizar um HD externo, um pendrive ou ainda uma conta em uma nuvem de dados. Ok? Se você puder, eu recomendo fazer 2 backups de segurança, pois dados se perdem com relativa facilidade e uma entrevista perdida nunca pode ser refeita. Uma nova entrevista será sempre diferente da anterior, porque será feita em um outro momento, sob outras circunstâncias. Depois de garantir a segurança da gravação, é chegado o momento de manusear o material. Esse manuseio possui 4 etapas. O manuseio tem início com a primeira audição. Nela, o pesquisador deve ouvir toda a gravação, verificando sua qualidade e anotando os possíveis pontos falhos. Este é também um momento de fazer uma análise preliminar do conteúdo. Depois vem a segunda audição, que deve ser dedicada à análise da dinâmica do narrador. Esse é o momento em que se busca compreender as especificidades de como o entrevistado conta suas experiências. É o momento de fazer anotações sobre a oralidade própria do entrevistado. A terceira etapa é a transcrição.
é o momento em que você irá passar o áudio ou o vídeo para o texto. Esse é o momento em que a sua gravação se constitui de fato em uma fonte oral. Por isso mesmo, é uma ação um pouco mais complexa do que pode parecer a princípio. Para iniciar a discussão sobre transcrição, vamos ler dois trechos do texto 2 do minicurso, Interpretação de Gestos e Sentimentos. O primeiro trecho diz: não há dúvidas de que a transposição de uma entrevista produzida oralmente para o texto escrito deixa de lado uma boa parte da experiência do narrador, expressa em sua fala, em seus gestos, em suas expressões e entonação de voz. A conversa que precede e constitui a relação entrevistador entrevistado, conduzida metodicamente pelo primeiro, configura intensas e múltiplas possibilidades de indagação e memória, as quais, seguramente, não se consegue apreender na razão que unifica, homogeneiza ou transfigurar para a narrativa escrita, senão às custas de uma radical e profunda dilaceração. O segundo trecho afirma: entretanto, a teatralidade presente na entrevista e jamais integralmente captada pela escrita, fornece um contexto de sentido fundamental em que as formas de expressão e os objetos de reflexão podem ganhar significado. Por outro lado, a percepção dessa teatralidade pelo pesquisador sobressai no texto escrito apenas para revelar aspectos que são problemas para o presente narrado e não para o passado vivido. A experiência da entrevista se dilui na narrativa escrita, que não consegue revelar sentimentos, gestos e detalhes que são somente perceptíveis no contexto e no momento de sua expressão vocal. A primeira coisa que precisamos compreender para fazer a transcrição de uma entrevista de história oral é que o processo de transcrição implica sempre em perdas de elementos que só fazem sentido, que só conseguem existir na sua plenitude como voz, como narrativa oral. Essa compreensão, no entanto, não deve ser tomada como uma interdição ao uso das fontes orais, mas como uma necessária compreensão dos seus limites e um alerta para buscar caminhos para a superação desses mesmos limites. Para minimizar as inevitáveis perdas que a passagem do oral para o escrito provoca, é preciso estar atento ao que eu chamo no texto de teatralização. É preciso trazer para a transcrição não apenas o conteúdo da fala, não apenas as palavras, mas também o como essas palavras foram vocalizadas, como gestos e expressões faciais e de corpo ajudaram na construção da narrativa. Isso se torna mais fácil se a segunda audição tivesse sido bem feita. Quando narramos algo, o fazemos não só com palavras, o fazemos com o olhar, com as mãos, com o corpo inteiro. Por isso, é interessante que a entrevista seja gravada também em vídeo, e não apenas em áudio. Na impossibilidade de gravar um vídeo, é importante que o pesquisador tome notas sobre essa teatralidade enquanto a entrevista está acontecendo. Na nossa próxima reunião virtual, eu falarei sobre alguns softwares e apps que podem agilizar bastante a parte braçal do trabalho de transcrição. Falemos agora sobre a quarta etapa da fase de pós-produção e manuseio das fontes orais. Ao concluirmos a transcrição, nos resta fazer a devolução. Nesta etapa, o pesquisador vai novamente ao encontro do entrevistado, levando a transcrição para que ele a leia e confirme se concorda que a sua narrativa seja utilizada para a elaboração da monografia, da dissertação, do artigo ou o que quer que seja que o pesquisador esteja produzindo. Somente após o consentimento do entrevistado é possível tornar a entrevista pública. Na nossa próxima reunião virtual, falaremos mais sobre isso, especialmente sobre as implicações éticas desta etapa, e eu apresentarei a vocês alguns modelos de concessão de direitos para uso de entrevistas.
Agora falemos um pouco sobre a análise das fontes orais. Uma vez que temos a fonte oral transcrita e o seu uso autorizado, a sua análise segue os mesmos procedimentos da análise de qualquer outra fonte. A análise é a fase em que estudamos com mais atenção, em que olhamos mais de perto as nossas fontes. No primeiro momento, realizamos o que podemos chamar de análise intensiva. Análise intensiva é nada mais que o estudo analítico dedutivo fundamentado em uma investigação intensiva e minuciosa de uma fonte. Se bem feita, a análise intensiva nos permite entender todos os elementos materiais que compõem esta fonte e, a partir deles, construir uma relação entre a fonte, seu produtor e o contexto de sua produção, possibilitando a elaboração de uma ampla compreensão do problema de pesquisa e a proposição de respostas. Esta ação exige do pesquisador erudição, sagacidade e abertura ao diálogo com outros especialistas. No caso específico das fontes orais, é fundamental que este momento da análise intensiva seja dedicado a perceber e valorizar a narrativa além da informação que ela traz, dedicando um tempo ao exercício investigativo sobre como essa informação foi narrada, sobre os sentimentos, expressões e gestos que compuseram sua teatralização. O segundo momento é o da análise dialógica das fontes. Neste momento, se juntam à fonte oral as demais fontes de pesquisa, livros, fotografias, filmes, e o pesquisador põe todas essas fontes em diálogo no exercício analítico-dedutivo de comparação entre semelhanças e diferenças de formas, conteúdos, valores, ideias, de tudo, enfim, que as diferentes fontes lhe trazem sobre o tema estudado. Um bom resumo do que foi aqui apresentado é a reflexão de Alessandro Portelli, que está na página 23 do texto lido por vocês. Lá ele nos diz: isso leva-nos de volta ao problema original, o papel da igualdade e da diferença no campo da pesquisa. Os dois conceitos se relacionam. Somente a igualdade nos prepara para aceitar a diferença, em outros termos que hierarquia e subordinação. De outro lado, sem diferença não há igualdade, apenas semelhança, que é um ideal muito menos proveitoso. Somente a igualdade faz a entrevista aceitável, mas somente a diferença a faz relevante. O campo de trabalho é significativo como o encontro de dois sujeitos que se reconhecem entre si como sujeitos e, consequentemente, isolados, e tentam construir sua igualdade sobre suas diferenças de maneira a trabalharem juntos. A realização de entrevistas para a produção de fontes orais supõe uma experiência dialógica entre sujeitos diferentes com compreensões diversas sobre o tema abordado, mas que devem formar entre si uma joint venture. Joint venture é como os executivos denominam a união temporária entre duas ou mais empresas diferentes para a realização de um objetivo comercial comum. Na história oral, pesquisador e narrador precisam somar forças para a construção de fontes orais que consigam cumprir o papel de fornecer acesso às memórias pessoais sobre as experiências vividas. Essa soma de diferenças também repercute sobre as etapas de pós-produção que ocorrem depois da entrevista. Se o pesquisador conseguiu, de fato, construir uma conexão com o narrador, ela tornará mais fáceis e mais eficientes a transcrição e a análise da entrevista. Por hoje é só. Me despeço aqui lembrando vocês que, nesse contexto de pandemia viral, é preciso lavar bem as mãos sempre que possível. Se forem sair de casa, usem máscara e a usem sobre o rosto e não sobre o queixo. O uso da máscara tem o objetivo de proteger o nariz e a boca e não de ser suporte para o queixo. Até a próxima!